e que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje daqui dispostos, nesse 5º domingo da quaresma, a nos prepararmos bem com esta palavra, para entrarmos com mais fé ainda na Semana Santa. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu começo a reflexão com uma pergunta. Quem dirige aqui, levante a mão. Quem dirige? Olha que maravilha. Baixa a mão. Quem veio à missa de carro, levanta a mão. Olha que maravilha. Quando a gente dirige, tem no carro uma pecinha, aliás, são 3 pecinhas. Uma que fica bem na frente do motorista ali, um espelhinho, não tem um espelhinho que fica ali? E 2 espelhinhos nas laterais, nas portas. Como é que é chamado aquele espelhinho? Retrovisor. Retrovisor. Ele é importante. É importante, é um acessório importante. Imagina, por que serve um retrovisor? Primeiro, para a gente ficar atento ao que está acontecendo atrás, dar uma olhadinha de vez em quando, não é? É uma questão de segurança. Quando vai trocar de pista, a gente dá uma olhadinha se não tem alguém do lado, né? Quando a gente vai sentar, né, tem que dar uma ajeitadinha, não tem que dar uma ajeitadinha ali? Tem. Então é uma peça importante um retrovisor. Imagina dirigindo, de repente olhar para trás e fazer isso aqui com o pescoço. Não dá, né? A gente vai bater, né? Então o retrovisor foi colocado ali como uma peça importante, né? A gente dirige o tempo todo olhando para o retrovisor? Não. De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha. O que tem a ver essa história do retrovisor com as leituras de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro porque a primeira leitura vai dizer assim do profeta Isaías, assim, olha, não relembreis coisas passadas, nem olheis para fatos antigos, eis que faço nova todas as coisas. Não olhei para as coisas do passado, né? Não fique o tempo todo olhando para o retrovisor da tua vida. Se você ficar o tempo todo olhando as coisas do passado e preso às coisas do passado, dos teus pecados, das tuas escolhas equivocadas, das tuas vanglórias do passado, você vai ficar preso e não vai andar, e não vai seguir. Na segunda leitura que ouvimos hoje também, irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado, uma coisa porém eu faço, esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu me lanço para o futuro, vai dizer São Paulo. Acabamos de ouvir. Então, minha gente, hoje a primeira mensagem: pare de olhar pelo retrovisor da tua vida. Diga para essa pessoa: pare de ficar olhando para o teu passado, pare de ficar preso ao teu passado, pare de ficar preso às coisas do passado, olhe para frente, levante a cabeça de hoje em diante e olhe para frente. Você não é caranguejo, olhe para frente, pare de ficar, porque tem muita gente presa às coisas do passado, porque fez coisas erradas lá atrás e tem aquele remorso, fica preso. Para. Ou de repente as suas conquistas do passado, olha para frente, dê uma olhadinha. É importante ter presente isso, porque nos ensina a lição do autoconhecimento, da conversão. De vez em quando, quando você dirige, você olha para o retrovisor, mas não fica o tempo todo olhando para o retrovisor, para as coisas do passado. Olhe para frente, porque se você não olhar para frente, você vai bater, você vai ficar preso, você vai estagnar na vida. Olhe para frente. Por que essas leituras começam isso? Por aquilo que vem no Evangelho de hoje. Eu gosto muito aqui de recapitular algumas coisas. Estamos na última semana antes de começarmos a Semana Santa. Vamos fazer um recorrido mental aqui. Começou na quarta-feira de cinzas. Jesus nos deu as ferramentas: oração, jejum e caridade. Prática da misericórdia, caridade. Entramos no primeiro domingo. Jesus nos conduziu para o deserto. Lá nos ensinou a como combater através da oração e da palavra os 3 inimigos da alma: o diabo, essa inclinação do pecado que temos dentro do coração, a concupiscência e essa mentalidade mundana, pecaminosa. Primeiro domingo. Segundo domingo, nós fomos convidados por Jesus a subirmos a montanha sagrada. Estão lembrados? A montanha sagrada, onde se transfigurou. E a gente aprendeu naquele domingo que a gente tem que subir, que é um esforço para subir, que a nossa meta é o céu. A nossa meta é o céu, é subida.
E para subir precisamos de esforço, porque aquele que não sobe vai cair. E decidimos aqui que ninguém quer cair. Ninguém quer cair, queremos subir. Então se esforce, a porta é estreita. Depois no terceiro domingo, minha gente, no terceiro domingo nós escutamos aquela linda parábola e aprendemos aqui quando aquele dono da vinha, enfim, viu aquela árvore bonita, aquele pé de figo florido, bonito, né? E chegou lá para colher figo e não tinha um figo. Aí a gente até falou assim que aquele dia Deus acordou de mau humor. Estão lembrados? Que Deus acordou de mau humor? Né? Manda cortar essa árvore daqui. Já me encheu a minha paciência. Está ocupando lugar. Aí alguém falou assim: não, Senhor, vamos dar mais um ano para essa árvore. Vamos dar mais um ano para essa árvore, vamos cavar em volta, eu vou colocar água, eu vou colocar adubo, pode ser que ela floresça, pode ser que ela dê fruto, se não der fruto, ano que vem o Senhor corta. Olha a senha, e a gente está vivendo esse ano, desse tempo em que Jesus continua insistindo que a gente vai dar fruto, mas vamos ser cobrados, senão vamos cortar. Olha a senha. Domingo passado o que a gente viu aqui, minha gente? Uma linda parábola. O filho pródigo, estão lembrados? O filho pródigo, aquele que estava perdido fora, aquele que estava perdido dentro, né? E a gente viu que nós somos do filho pródigo e somos o irmão mais velho, né? Do filho pródigo, as aventuras da vida, as escolhas erradas, o pecado, e dentro, o coração endurecido, e o Pai misericordioso que não deixa ninguém de fora, que nos convida, aprendemos aqui, que Deus quer nos devolver, colocar anel no dedo, sandália aos pés, um manto novo, uma vida nova. Aprendemos no domingo passado. E o que Deus está nos ensinando hoje aqui? Para a gente começar a Semana Santa. Meu Deus, ali está a cena, Jesus no templo de Jerusalém, lá ensinando, e de repente, trazem para Jesus os fariseus, para pô-lo à prova, trazem uma situação. Uma mulher pega em adultério. O que diz a lei? O que diz a lei? Olha lá, Levítico 20:10. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Se um homem com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e os dois mereciam morte. Mas ali, e os fariseus conheciam essa lei aqui, e trouxeram somente a mulher. Cadê o homem? Os dois mereciam ser apedrejados. Era a lei, sabe Deus quantos já tinham sido apedrejados. Mas para provar Jesus, para testar Jesus, para provocar Jesus, levaram só a mulher. E ali, para provar o quê? Para provocar o quê em Jesus? Ele tinha a fama de um homem misericordioso, é ou não é? Ele tinha a fama de ser um homem misericordioso, que acolhia as pessoas, que perdoava as pessoas, que compreendia as pessoas. Ele tinha essa fama. Então imagina ali aquela situação, aquela mulher pecadora ali, o homem não estava, né? O parceiro não estava, o adúltero não estava. Então de repente assim, de um lado o teste da misericórdia de Jesus, e de outro lado o cumprimento da lei. Estava lá a lei escrita, então Jesus não tinha caminho, não tinha saída ali. Jesus não tinha saída, ou ele feria, né, e decepcionava a multidão, porque ele era misericordioso. Como é que um homem misericordioso aprova o apedrejamento? E se ele não aprovasse, ele estaria descumprindo a lei, e aí não tinha caminho. Entenderam a cilada, a armadilha que fizeram para Jesus? O que Jesus faz? Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Tem uma profecia também, olha o que diz lá, juntos: os que se afastam de ti, terão seus nomes escritos no pó. Os seus nomes. O que está fazendo Jesus? Escrevendo no chão. Sabe Deus que pecado que ele não estava escrevendo ali, nosso e da humanidade, os pecados. E ali Jesus, ali escrevendo no chão. De repente eles insistem: daí como é que é? Vai decidir ou não vai decidir? Podemos começar. E eles armados até os dentes com aquelas pedras, armados até os dentes, para começar a tirar o festival da morte. E aí Jesus, como viu que eles insistiam nisso, ele se levantou e deu a sentença. Tá bom, a lei diz uma coisa, e eu tenho essa fama,
Então, deixo para vocês. Então, pode pegar. Tem umas pedras na mão? Tem as pedras na mão. Então, comecem a tirar. Aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus volta a se inclinar e escrever no chão. Vem aquele silêncio. Por isso que o evangelho de hoje, por que Jesus se abaixou e começou a escrever no chão? Para que ele fez isso, minha gente? Para dar tempo. Para dar tempo. Para a gente pensar na nossa vida. Para dar tempo para a gente pensar na nossa vida. Ele deu tempo. Domingo retrasado, ele cavou ao redor, dá tempo. E hoje Jesus se abaixa para dar tempo para a gente olhar para dentro de cada um, né? E começar, opa, porque nós somos bons demais, minha gente, em decidir a vida do outro, sim ou não? Somos bons para julgar, para criticar, para dar opinião na vida alheia, na vida do outro. Somos bons para dizer o que é certo e o que é errado para o outro, para decidir se é livre, se vai ser condenado ou não. Somos bons nisso. Então Jesus se abaixa para dar tempo para você olhar para a tua vida. Faz assim com a tua mão. Assim. Com as duas mãos. Com as duas mãos. Faz um fundo musical, Renato. Bem baixinho. Bem baixinho. Faz assim com a tua mão. Fecha os teus olhos. Ou olhe para as tuas mãos. Olha para as tuas mãos primeiro. Olha para as tuas mãos primeiro. Assim. Está cheio de pedra a tua mão. As tuas mãos estão cheias de pedras. Hoje é o que o Evangelho ensina. Em quem que você está tirando pedra todo dia? Em quem que você está tendo prazer de atirar pedras? É dentro da tua casa? É algum parente? Que você tem o prazer de atirar pedras em alguém? Isso te deixa bem? Atirando pedras, julgando, decidindo a vida alheia, condenando, criticando, como você está fazendo, atirando pedras e atirando pedras. Isso te faz bem? Isso está te ajudando a ser um cristão melhor, uma cristã melhor? Atirar pedras em alguém está te fazendo ser uma pessoa mais santa, mais livre? Lembra-se que quando você atira pedra em alguém, alguém também vai atirar em você, e vai, se é que já não está atirando. Como resposta daquilo que você está fazendo. Está te fazendo feliz atirar pedras em alguém? Aí você vem aqui e comunga, recebe Jesus nessas mesmas mãos que você atira pedra, você recebe Jesus eucarístico? É certo isso? Talvez Jesus esteja pedindo para mim e para você hoje, para a gente começar a Semana Santa na semana que vem, para a gente repensar um pouquinho nossa vida. Será que ele não está abaixado escrevendo os nomes dos nossos pecados na areia? É isso que ele está pedindo? Que tal hoje repensar um pouquinho nossa atitude cristã, a nossa vida cristã, e em lugar de atirar pedras, acolher. Que tal fazer assim, ó, levante um pouquinho essa pedra, né? E faça assim, ó, jogue fora as pedras, jogue fora. Acho que fica a mão mais livre, né? Dá uma limpadinha na mão, porque a pedra suja também, né? Acho que é isso que Jesus está pedindo hoje, para a gente jogar as pedras fora. Essa mulher ficou sozinha com Jesus. Ela ficou sozinha. Jesus se levanta. Cadê eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Eu também te perdoo. Não que ela tivesse certa, ela estava errada. Ela estava errada. Estava um pecado ali, é erro, é adultério, ou qualquer outro tipo de pecado. Pecado é pecado e não se negocia com pecado. Pecado é pecado e não se negocia com pecado, porque é pecado. Pecadinho, pecadão, é pecado e ponto final, nos afasta de Deus. Então, ou seja, pecado é pecado. Eu também te perdoo, eu também não te condeno. Podes ir, mas de agora em diante, não peques mais. Não peques mais. Para de atirar pedras. Pare de atirar pedras nas pessoas. Você está machucando, olhe como é que ela está ficando.
Olhe como é que ela está ficando. Essa mulher foi salva por um triz, por um fio, a ponto de ser apedrejada. Se eles não levassem para Jesus, eles iam levar a outro canto da cidade e apedrejá-la. Então paremos de atirar pedras uns nos outros. Familiares, parentes, colegas, parem de atirar pedra, porque um dia essa pedra vai ser jogada em você também. Então que essa liturgia, que esse evangelho, minha gente, possa nos preparar para a gente entrar na Semana Santa com esse coração. Poxa vida, eu estou jogando pedra demais nas pessoas, eu estou ferindo demais. Ao jogar pedra eu também estou me ferindo, né? Alguém já fez isso, alguém já recebeu pedrada para todo lado. Jesus, acho que está na hora da gente dar uma alegria para Ele, parar de nos ferirmos uns aos outros, porque hoje em dia tudo é processo, tudo é isso, aquilo, tudo é pedrada para todo lado. Isso não é atitude cristã. E se eu atiro pedra e venho comungar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Diga para aquela pessoa do seu lado: pare de atirar pedra. Estenda as mãos. Estenda as mãos. Use a misericórdia. Use o perdão. Exercite o perdão, para a gente viver com intensidade a Semana Santa. Amém? Amém?